Nomenclatura, geomorfologia. Tudo bem? E aí, nós precisamos entender os agentes geomorfológicos, os agentes que formam a Terra, né? Que dá a forma da Terra, o que nós enxergamos na paisagem, lembrando da categoria de análise da geografia. O que é a paisagem mesmo? É tudo aquilo que a visão alcança. Então, quando a gente sai do perímetro urbano, a visão que nós encontramos são as formas da Terra, as formas do relevo. E é isso, esse é o ponto que a gente parte aqui da nossa análise, né? Subentendendo aí que nós discutimos os assuntos geológicos aí anteriores. Então vamos lá, agentes do relevo ou agentes geomorfológicos. Primeira coisa, eu trouxe aqui para vocês bem um verbete mesmo, geomorfologia. O que é a geomorfologia? Vamos lá, geo, terra, morfe, forma, e logos, né, que completa a palavra geomorfologia, é conhecimento, estudo. Então, o que é? O estudo da forma da Terra. É isso. Em outras palavras, é a forma do relevo que nós enxergamos na paisagem. É um ramo da geografia física que estuda as formas do relevo terrestre. Atual, investiga sua origem. Então, o que eu quero de vocês aqui? No final desse bloco de assunto, o que eu quero de vocês? Que vocês olham para a paisagem, ou no caso, quando vocês se depararem com uma imagem na prova de vocês, eu quero que vocês olhem e entendam como que se formou aquilo. Esse é o nosso exercício aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Tem dois tipos de agentes do relevo. Tem dois tipos que nós precisamos entender. O primeiro são os agentes internos do relevo, ou seja, aqueles agentes endógenos. Nós costumamos falar que são aqueles agentes que constroem o relevo. E como vocês conseguem ver na imagem aí animada, né, um GIF, você consegue perceber que são os fenômenos que ocorrem no interior da Terra que transformam o relevo. Então, o primeiro bloco de assunto nosso aqui são os agentes internos do relevo. Beleza? Então, perceba aqui, olha o movimento que está fazendo. E aí a gente precisa retornar, né, numa temática que a gente discutiu na aula anterior, que são as correntes de convecções. Então, os agentes internos, que está na tela de vocês aqui, são frutos, são consequência das correntes de convecção no interior da Terra. Leandro, não lembro muito bem o que é corrente de convecção. Então, vamos lá. Corrente de convecção é o movimento que os fluidos internos da Terra faz devido às diferentes pressões. A gente conversou na aula passada que a Terra, à medida que a gente aprofunda no interior, a cada 30 metros, aumenta 1 grau Celsius. O que isso significa? Que o interior da Terra é mais quente. Se o interior da Terra é mais quente, o material fica menos denso, ele tende a subir. Chegando na superfície, ou próximo aqui da superfície, internamente, ele fica menos quente, mais frio. Ficando mais frio, ele vai ficar mais denso. Aí ele tende a descer. Chegando no interior da Terra, ele fica mais quente, tende a subir. Chegando na superfície, ele tende a descer. E esse movimento, devido às trocas de pressões, faz com que a gente tenha os agentes internos, ou os agentes endógenos do relevo. Tudo bem? Então, grosso modo aí, o que nós estamos vendo? Aqui, crust é a crosta terrestre. Opa, ficou apagada aí, o oceano, que está em cima dessa crosta. A gente já conversou sobre a teoria de placas. Aqui nós temos um vulcão. Nós vamos falar o que é o vulcão. Tudo bem? Então nós temos um movimento de placa e o vulcão. É basicamente isso. Os agentes internos do relevo, nós vamos falar de tectonismo, que corresponde ao movimento de placas. Vulcanismo, que corresponde quando o material interno da Terra, o manto, o magma, atinge a superfície. Isso é o vulcanismo, a gente vai falar. E a respeito também dos abalos sísmicos, que a mistura, né, ou seja, o conjunto desses dois fenômenos, o tectonismo e o vulcanismo, gera o abalo sísmico, que é o famoso terremoto. Mas vamos lá, vamos organizando por partes aqui. O primeiro agente interno, descartar, vamos lá. Primeiro agente interno que nós vamos conversar aqui é o tectonismo. Tectonismo nada mais é do que o movimento de placas tectônicas. Tudo bem? Movimentos de placas tectônicas. Nós temos dois
tipos de movimento de placas tectônicas. Um é horizontal e o outro é vertical. Tudo bem? O mais importante, eu já adianto, é esse daqui, ó. É um movimento orogenético. Oro significa relevo, montanha. Genético significa início. Qual que é o primeiro livro da Bíblia? Início, formação. Tudo bem? Então, o movimento orogenético é o movimento que dá origem, constrói o relevo. Tudo bem? Como que se dá esse movimento? Ele é um movimento horizontal, certo? Horizontal. Ele é rápido do ponto de vista, ele é bem rápido do ponto de vista geológico, e ele é catastrófico. A gente vai entender isso. Tudo bem? E eles formam os dobramentos modernos, que a gente já conversou também. Tudo bem, gente? Então, tudo aqui, gente, tudo aquilo que a gente já está conversando aqui, eu creio que não seja novidade. Então, vamos lá. Continuando aí, ó. Aí, nós temos as placas tectônicas, que também nós já vimos. Beleza? As mais importantes. Já chamei a atenção para vocês. E aí, ó, seguinte. Em relação ao movimento horizontal de placas tectônicas, nós vamos ter 3 tipos de movimentos. O primeiro que eu coloquei aqui, ó, é o movimento convergente. O segundo, divergente. O terceiro, transformante. Então vamos lá. Movimento orogenético convergente. É quando nós temos aqui, ó, o encontro de duas placas tectônicas. Quando as placas tectônicas se chocam. Eu estou fazendo aqui esse esqueminha, mas é óbvio, as placas elas já estão grudadas. Mas é um movimento que força uma contra a outra. É um movimento convergente. E nessas regiões de convergência de placas tectônicas, nós temos a formação das famosas cadeias montanhosas. A maior cadeia montanhosa do mundo, Himalaia, certo? E a cadeia montanhosa do mundo mais perto do território brasileiro é a Cordilheira dos Andes. Tudo bem? Tranquilos? Outro movimento aqui, ó, divergente, quando duas placas tectônicas se separam, se afastam uma da outra. Esse movimento divergente vai formar a dorsal atlântica, que é nada mais nada menos que uma cadeia montanhosa no Oceano Atlântico, que fica entre o Brasil e a África e a Europa, sobe até lá na Islândia, por exemplo. Tudo bem? Vamos lá. Terceiro tipo aí de movimento orogenético é o movimento transformante ou tangencial, tangente, quando uma placa raspa na outra. Certo? Tipo de relevo que nós temos no mundo em que nós temos a tangência de placa aí é a falha de San Andrés. Já virou até filme hollywoodiano aí. Falha de San Andrés. Vamos lá? Aí, ó, coloquei um esqueminha, depois vocês explorem o material que eu mandei para vocês, dão uma explorada, mas a mesma coisa. Divergente, convergente, transformante. Pessoal, chamando a atenção que é muito comum em prova cair numa região de convergência de placa, que é a mais famosa, movimento orogenético, que mais comum que vocês irão encontrar, ou seja, quando você tem o choque de duas placas tectônicas, a placa tectônica mais densa acaba afundando. E esse processo, que a mais densa acaba afundando a placa tectônica, é um processo chamado de subducção. Subducção. Perceba aqui, ó, no esqueminha, vou até dar um zoom para vocês. Nós temos a placa sul-americana e nós temos a placa Nazca, aqui na América do Sul. Cordilheira dos Andes, como a gente já indicou para vocês no slide anterior. E a Nazca, ela é a mais densa. E você consegue perceber aqui na imagem de vocês que a placa Nazca está afundando novamente para o interior da Terra. Enquanto a placa sul-americana soergue, né? Ela bate, aí ela soergue, formando esse dobramento moderno que é a cadeia montanhosa da Cordilheira dos Andes. Tudo bem? Só chamando a atenção aí, que é muito comum em prova isso, para vocês. Vocês vão encontrar isso nos exercícios. Outra observação, a diferença entre sinclinal e antisinclinal.
sinclinal. O que é isso, Leandro? São dobras da mesma placa. Tudo bem? Aqui já não é mais choque entre duas placas. O cara está indicando aqui, ó, isso aqui é uma placa tectônica, isso aqui é outra placa tectônica. São formas aí, né? São esboços de placas tectônicas. E devido ao movimento de convergência, elas vão dobrando. Tudo bem? E essas dobras vão formar aí o que nós chamamos de deformação como resultado desse choque, né, dessa compressão de força entre placas convergentes. Tudo bem? Devido ao movimento orogenético. É um movimento horizontal. Beleza? Quando nós temos a placa recaindo, é o que nós conhecemos como sinclinal. Quando nós temos a placa soerguendo, nessa dobra, é onde nós temos a parte anticiclinal. Tudo bem? Aqui é meio decoreba, tá, gente? É algo meio decoreba, mas faz parte. Faz parte. Não é difícil vocês encontrarem isso. Também não é tão comum assim, mas também não é muito difícil. Já caiu na FUVEST recentemente essa temática. Tudo bem? E aí, gente, indo para o outro movimento do tectonismo, tudo bem? Indo para o outro movimento do tectonismo, o movimento epirogenético. Então a gente falou do movimento horizontal, orogenético. Agora nós vamos conversar sobre o movimento epirogenético. É um movimento vertical. E pensando do ponto de vista geológico, ele é lento. Ele é lento. Tudo bem? Então, quando você tem a placa subindo verticalmente, é o que nós chamamos de ascendente ou de soerguimento de placa. Quando você tem uma placa descendo, nós chamamos de descendente ou subidência de placas tectônicas. Certo? É um movimento vertical. E esse movimento vertical, ele pode provocar, pensando ali ó, na agressão que a placa sofre, ela vai soerguendo ou vai rebaixando, recaindo. Essa agressão, né, que a placa recebe pode gerar o que a gente conhece como falhas tectônicas ou fraturas tectônicas. E essas falhas ou fraturas tectônicas é o que nós conhecemos como horst e graben. E aí aqui, ó, pertinho da gente, pertinho da gente aqui, ó, no estado de São Paulo, região do Vale do Paraíba, entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, nós temos esse fenômeno de falha tectônica. O graben, quando você tem a decaída, né, dessa falha, e o horst, quando você tem a subida, o soerguimento dessa falha, gerando aí uma fratura na crosta terrestre. Tudo bem, gente? Tranquilos? Certo? Belê. Continuando aí, ó, agora chegamos no vulcanismo. Vulcanismo. O que é o vulcanismo? Não tem nada de complexo. Tenho certeza que todo mundo sabe, né, caracterizar, conceituar o que é um vulcanismo. É o fenômeno quando o vulcão está ativo. Quando a lava do manto, que é a crosta interna da Terra, atinge a superfície da litosfera. É isso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha aí, ó. Quando aquele fluido, aquele material que está no interior da Terra atinge a superfície. Isso que é o vulcanismo. Simples. Tudo bem? Simples. Não tem nada de especial na parte conceitual. O que é que você precisa saber aqui do vulcanismo? É que você tem dois tipos dessa lava sair para a superfície. Uma é o que nós chamamos de erupção vulcânica. E outra é quando nós chamamos do derramamento vulcânico. Erupção vulcânica é explosivo. Lembra um vômito de bêbado. Vômito de bêbado. Só para vocês associarem. O bêbado, quando ele vai vomitar, ele dá indícios. Ele faz um barulho estranho, ele chama a atenção de todo mundo que está perto, e aí ele gera um vômito. Que nojento, né? Mas só para vocês entenderem, para consolidar aqui o que a gente está conversando. Esse movimento, esse vômito, ele é explosivo. Gera o quê? Cinzas e plumas, como está aqui na imagem.
Ele é explosivo, ele faz barulho antes de acontecer. Tudo bem? Já o derramamento vulcânico, ele é suave. Ele lembra o vômito de bebê. O vômito de bebê é diferente. Ele não dá indício, ele está brincando, ele está sorrindo, você está mexendo com ele e daqui a pouco ele vomita. Só que é um vômito que não é explosivo, não sai muito vômito. É apenas um derrame ali suave. Certo? Tranquilo, gente. Estou indo bem de boa aqui para vocês. Abrindo uma observação dentro da lógica do vulcanismo, que eu disse para vocês que é bem simples, a análise de vulcão ela é bem simples. A gente chama uma observação sobre o plutonismo, que também não deixa de ser um agente interno. O que é o plutonismo? É quando a gente tem uma alteração da rocha pela agressão do magma no manto. Ou seja, é um vulcão, entre aspas, a gente acabou de falar que vulcão, o fluido do interior da Terra tem que atingir a superfície. O plutonismo é quando esse fluido ele só agride, e ele não consegue furar a superfície da Terra jogando o fluido do interior. Ou seja, ele vai encontrar um material rochoso resistente. Por exemplo, os Inselbergs ou Morro Testemunho. O que é um Inselberg, Leandro? É quando você encontra na paisagem, né, um morro, né, isolado. Significa o quê? Significa o quê? Isso aqui é um Inselberg. É muito comum em regiões secas, por exemplo. Muito comum em regiões secas, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas o que está acontecendo aqui? O interior da Terra tá agredindo, o magma está aqui, agredindo, só que não consegue sair. Não consegue sair. Só deformou. Tudo bem? Só deformou. E o que é essa lapidação que foi feita aqui, toda ela ondulada, é pelos agentes externos do relevo que a gente vai falar mais pra frente. Tudo bem? Tranquilos? Vamos lá. E por fim, para encerrarmos a aula, os abalos sísmicos. Abalos sísmicos é o que gera o terremoto. Só para vocês entenderem, é o tremor da Terra. Aí vamos por partes, que aqui a gente precisa ir com mais detalhe. O que causa o tremor da Terra? O tectonismo horizontal, que é o tectonismo orogenético, o vulcanismo e a própria acomodação da litosfera. A litosfera está lá, certo? Só que naturalmente, devido ao peso, à gravidade, ela vai se acomodando. E isso também pode gerar um abalo sísmico. Tudo bem? Sísmico, abalo sísmico, o que é? São ondas sísmicas, tudo bem? São ondas que liberam energia. Então o que acontece? Deixa eu até voltar aqui. Você tem uma região de encontro de placas tectônicas. O movimento orogenético, principalmente de convergência. Não só de convergência, mas principalmente de convergência. O que vai acontecendo aqui? Tectonismo, movimento de placa. Esse movimento de placa se chocando ou raspando uma na outra, o que vai acontecendo? Vai acumulando energia ali no interior da litosfera. Vulcanismo é a mesma coisa, no interior da Terra ali, fazendo um rebuliço ali para expelir o material do magma. E a própria acomodação vai gerando o quê? Uma tensão ali na superfície terrestre. Essa tensão chega um determinado momento que ela não consegue mais suportar e ela libera uma energia. Essa energia é o que nós chamamos de ondas sísmicas. Tudo bem? Ondas sísmicas. Quando ela libera energia, onde ela libera energia, nós chamamos de hipocentro. Hipocentro é o foco do abalo sísmico. Tudo bem? Hipocentro é onde ocorre a liberação energética do interior da Terra. Certo? Tranquilos? Perpendicularmente ao hipocentro, quando o hipocentro perpendicularmente atinge a superfície terrestre, nós chamamos de epicentro do abalo sísmico. Epicentro do abalo sísmico. Tranquilo? Coloquei aqui, muito difícil que é isso daqui, que é a descontinuidade Mohorovičić. Mohorovičić. Beleza? O que é isso? O que é essa descontinuidade? É quando a litosfera, é o limite da litosfera com o magma. É essa descontinuidade. Aí é quando você não tem a onda propagando. Ou seja, um abalo sísmico não interfere no interior da Terra. É basicamente isso. Muito difícil cair isso aqui, tá? Só coloquei para desencargo de consciência. E aí os conceitos que eu acabei de falar. Hipocentro, local de origem do sismo, é o foco do abalo sísmico. Epicentro é o local onde o sismo
atinge primeiro a superfície, porque é perpendicular ao hipocentro, e as ondas sísmicas são ondas vibrantes, né, quando a superfície não consegue mais acumular energia e libera. Tudo bem? É isso. Descontinuidade Mohorovičić é a fronteira entre a crosta e o manto. E aí a gente precisa chamar atenção para vocês. Tá? A esses dois conceitozinhos não está naquela imagem. Que o primeiro conceitozinho é o sismógrafo. O que é um sismógrafo? É um aparelho eletrônico que vai medir a intensidade dessas ondas. E ele mede essa intensidade das ondas numa escala chamada de escala Richter, de base 10, ou seja, vai de 0 a 10. Só que essa escala Richter, ela é feita por logaritmo. E você já sabe o que é logaritmo. Chegando nessa parte do curso pré-vestibular, você já sabe o que é um logaritmo. Ou seja, de 1 para 2 é 10 vezes maior, é 10 vezes mais forte. Tudo bem? Então tomar um certo cuidado quando você for chegar à escala Richter. Nossa, mas aconteceu um terremoto, mas um terremoto 1 grau apenas na escala Richter, aconteceu um desastre maior, é porque é logaritmo. 1 grau significa 10 vezes mais forte. Tudo bem? Tranquilo? Isso, escala Richter, de 0 a 10. Já adianto aqui para vocês. Passou de 7 graus na escala Richter, é catastrófico. Tá? Até 6,8 graus gera uma catástrofe. Beleza? É um abalo sísmico catastrófico, que gera destruição, muita destruição. E aí, a gente precisa entender a escala Mercalli, que é diferente da escala Richter, que mede a onda sísmica. A escala Mercalli, ela vai medir o grau de destruição provocado pelo sismo. E eu já adianto, mais uma vez, repetindo, passou de 7 graus, com certeza vai ocorrer, né, uma destruição grande. Tudo bem? Uma destruição grande. Menos de 6 graus, muito difícil acontecer um tremor significativo. Por exemplo, uma chuva forte, um dia que cai uma tempestade, você vai ter ali uns 2 até 3 graus, dependendo da escala Richter. Gera ondas sísmicas. É uma chuva forte. Tudo bem? Tranquilo? Então a escala Mercalli, ela vai medir o grau de destruição. E por que eu estou chamando a atenção para vocês disso? Porque quando você tem uma liberação de ondas sísmicas, nós teremos terremoto e maremoto. Terremoto é quando o abalo sísmico ocorre na parte continental, e maremoto é quando o abalo sísmico ocorre em mar. Tudo bem? É essa a diferença entre terremoto e maremoto. Só que, o que eu chamo a atenção para vocês, voltando aqui na escala Mercalli. A escala Mercalli, ela vai analisar a destruição. E aqui você precisa entender que a destruição ela vai ser muito maior em uma região que não tem infraestrutura para suportar esse abalo sísmico. Já em uma região que tem uma infraestrutura considerável, essa escala Mercalli vai ser menor. De que a gente está falando? Por exemplo, o Japão. O Japão está em cima de 3 placas tectônicas. Todo dia ocorre um terremoto no Japão. Todo dia. E um terremoto de 7 graus na escala Richter ocorre 1 por ano. Às vezes até mais de 1 por ano. Só que o Japão é um país desenvolvido, com alta tecnologia. Então a escala Mercalli no Japão não é tão alta, por exemplo, se ocorrer um abalo sísmico, por exemplo, no Haiti, que também está em cima de placas tectônicas. No Chile, que está próximo ali também da placa tectônica, de encontro de placas tectônicas. Certo? É nesse sentido que envolve a discussão entre escala Mercalli e escala Richter. Tudo bem? Tranquilos? Certo? Beleza? No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial.
eu vou falar um pouquinho das diatomáceas, tá? Elas vivem principalmente em águas frias, né? Águas salgadas. São responsáveis por 25% de produtividade primária em total da Terra, ou seja, elas formam uma substância muito importante que é a sílica, tá? Então, elas são responsáveis em formar aí essa substância primária muito utilizada. Elas precisam ser observadas porque a parede celular delas ela é dividida em duas, né? Então, se você olhar essa imagem aqui, ó, você vai ver que ela tem duas paredes celulares, ó. Ela é dividida aqui, ó. E essa divisão de parede celular dá a ela a característica de frústula. Então, frústula é quando eu tenho uma espécie onde a parede celular é dividida em duas metades. Frústula é onde eu tenho a parede celular dividida em duas metades. Beleza? Totalmente constituída de sílica. Sílica é aquilo que você encontra na sua bolsa, quando você compra uma bolsa nova ou um sapato, que vem sílica. A sílica é responsável por tirar a umidade dos ambientes. Então, ela é muito utilizada em várias partes, na construção civil, e ela a gente encontra ela aí nas diatomáceas, ok? Eles, olha lá, acabei de falar, em fabricação de isolantes térmicos, creme dentais, filtros e lixas. Apresenta uma pigmentação marrom, tá? Carotenoide, que é marrom. É mesotrofágica, já falei para vocês. Tem reprodução, divisão binária e sexuada. Olha que bonitinha que elas são aí, ó. Elas são todas feitas com formas variadas. Ok? Ela tem os poros, aonde eu consigo fazer a passagem aí na membrana. Olha aqui, ó, nesse momento você consegue ver as duas divisões, o que traz ela a característica de frústula, ó. Ela lembra muito uma fruta, né? Se você olhar ela assim, ela lembra uma laranja, ok? Mas não se engane, é um corte, né, transversal de uma alga, de uma diatomácea, beleza? Bom, algas douradas, ambiente totalmente marinho ou água doce. Se é alga, né, gente, precisa estar na água, né? Não tem como estar em solo. Ai, mas e quando eu vejo uma espécie grudada no chachim da casa da minha avó? Cuidado, não é alga aquilo lá. Aquilo lá é uma briófita, são musgos, tá? A alga mesmo, ela precisa de muita água para poder fazer sua reprodução, para poder sobreviver. Podem viver isoladas ou em formas de colônia, no caso aqui das algas douradas. Ela tem uma pigmentação marrom amarelada, fucsoxantina. Essas palavras, pessoal, elas são os pigmentos que dão cor às algas. Vai ser difícil você encontrar numa literatura ou numa prova, mas é importante você saber, se precisar saber qual é o tom desse tipo de alga, que é uma das coisas que difere ela, você tem aí o nome, eu coloquei para você não ficar perdido. Parede formada por sílica, mas não tanto quanto as diatomáceas. Possui um ou mais flagelos, né, para poder fazer a locomoção. Divisão binária ou sexuada. Não se esqueça, divisão binária, de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16 e assim sucessivamente. Reprodução sexuada, não necessariamente precisa ter contato entre duas espécies, mas ela precisa ter material genético, ou seja, precisa mandar 2 materiais genéticos para que, quando encontrado, forme uma nova célula e, no caso aí, ela forme uma alga dourada, beleza? Algas pluricelulares, algas verdes. Essa daqui é muito comum, tá, pessoal? É uma das mais comuns que a gente encontra. São pluricelulares, encontra na água dulcícola ou marinha, não tem tecido verdadeiro, tá?
E a importância dela é que elas vão viver num mutualismo muito visível, muito encontrado, que quando ela está com os fungos, ela forma o líquen. Então, aí, se você já estudou os fungos, você vai ver que essa alga, junto com o fungo, ela causa os líquens, uma relação ecológica mutualística também, que não causa dano, mas que elas formam aquelas manchas brancas, que parece um papel que fica grudado em árvore. Ela também, o líquen também é um indicador de poluição. Então, se você chegar em algum lugar onde você encontrar árvores com muito líquen, você pode ter certeza que ali a contaminação por poluição é baixa. Tudo bem? Então, olha lá. Um dos gêneros mais utilizados é a hidra. Algas pardas, tá? Somente marinho, comum em águas mais frias, tá? Essa imagem aqui que você está vendo, ela é real, isso realmente é uma alga, tá? Ela consegue tomar, assim, proporções bem grandes. Ela já tem uma coloração mais totalmente marrom, ela não é mais tão... É que essa imagem aqui, ela acaba dando uma desfocada, mas ela é bem mais puxada para o marrom. Olha, ela é assim, ó. E elas ficam bem grandes mesmo, tá? Reprodução sexuada ou assexuada, e ela tem muita celulose. Bom, eu nem preciso falar para vocês que elas são uma das maiores responsáveis em emissão de O2. Tá? Então, se você tiver aí uma questão no vestibular perguntando, em se tratando de emissão de oxigênio, o que é pior? Desmatamento, queimada ou poluição das águas? Poluição das águas. Por quê? Água poluída não consegue fazer fotossíntese e não tem emissão de oxigênio. Agora, se você tiver uma questão perguntando a nível de camada de ozônio, entre poluição das águas, queimadas e desmatamento, a gente pode falar desmatamento. Desculpa, a gente pode falar de queimadas, porque as queimadas, elas liberam muito carbono, né? E aí acaba favorecendo para os buracos da camada de ozônio. Beleza? Alguns toques aí que são muito importantes para vocês fazerem a prova. Algas vermelhas, tá? Ela é muito responsável em fazer o agar-agar. A agar-agar, ela é utilizada na alimentação para quem não come carne e precisa fazer uso de gelatinas. Se você não sabe, a gelatina ela é proveniente de restos de boi, né? Então, cartilagem, osso, pé, o couro do boi. Nesse caso, se a pessoa é vegetariana e precisa fazer o uso, né, de alguma substância assim, mais gelatinosa, usa o agar-agar. Sim, a gelatina é feita de restos de animais. Tá? Então, se você não sabia, aí marca aí a cultura da aula da tia Érica. Eles moem tudo aquilo, colocam um sabor, colocam uma corzinha, vira pó, e aí a hora que você transforma em água, é pura cartilagem, tá? É pura, extremamente nutritiva, porque tem muita proteína, mas é isso que a gente não... Eu sou vegetariana, mas é isso que quem come gelatina está comendo proteína animal. Beleza? Os vegetarianos usam essa alga como agar-agar. Olha aí. A reprodução binária que eu falei para vocês, gente, de 1 a 2, de 2 a 4 e assim sucessivamente. Opa! A reprodução sexuada, ela já vai fazer aqui, ó, de 2 materiais genéticos se fundem e forma células haploides, tá? Células N. Então, de 2 partes, de 2 seres haploides, né, que a gente representa por N, informações genéticas diferentes, junta, formam ser 2 Ns, diploide, diploide, haploide, diploide. Papai e mamãe são seres
haploides. Nós somos seres diploides. Érica, meu pai não é um ser diploide? Não, o espermatozoide do papai é haploide e o óvulo da mamãe é haploide, tá? Então, óvulo e espermatozoide são haploides que juntos formam nós, né? Formou nós aí seres diploides, 2 N's. Tudo bem? Nesse caso de reprodução haplobionte, eu vou ter a formação de um zigoto, e esse zigoto vai me dar células de reprodução também haploide. Tudo bem? No caso da reprodução diplobiontes, não haplobiontes, voltar aqui, ó, para você ver a diferença. No caso do haplobionte, dá uma olhada aonde está a meiose. Então, eu tenho 2 seres, né, 2 gametas haploides que fizeram fusão e formaram um zigoto diploide, aonde vai fazer uma divisão celular chamada meiose e vai transformar em células reprodutivas e vai virar um ser, né, vai virar um adulto haploide. Na diplobionte, olha o que acontece. Esse zigoto se torna adulto e depois ele faz meiose, transformando os seus gametas em haploides. Você precisa prestar bastante atenção nisso, porque você precisa entender aonde ocorre a divisão meiótica, tá? Então, assim, ó, volta aqui. Vou voltar nisso aqui para você entender de novo. O haplobionte, eu tenho 2 gametas haploides que se fundem e formam um zigoto diploide. Esse zigoto vai fazer meiose e essas células reprodutivas e esse adulto sempre vai ser haploide. Na diplobionte, eu também tenho 2 gametas haploides que, quando se fundem, formam zigotos diploide e esses adultos vão continuar diploide e, depois da fase adulta, ele vai fazer a meiose e as suas células reprodutivas, né, germinativas, vão ser haploides. Beleza? E aí, para ficar bem fácil para você, né, porque a biologia tem isso, ela tem a fase de reprodução sexuada haplodiplobionte, ou seja, é a junção de tudo, né? Então, eu tenho 2 gametas haploides que se fundem e formam um zigoto diploide, e ele continua sendo um adulto, tá? Um adulto diploide que libera esporos, ou seja, o material genético dele haploide, e ele gera um outro adulto haploide, tá? Então, é uma transformação, é uma união dos haplobiontes com os diplobiontes. Por isso que ele é um haplodiplobionte. Beleza, pessoal? Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro, em qualquer abastecimento ou consumo, nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais.
Vamos lá, geomorfologia, formas da Terra. A gente conversou até agora sobre os agentes internos, sempre relembrando, os agentes internos em decorrência das correntes de convecção do interior da Terra, beleza? Que a gente já conversou. Agora, outro agente que forma aquilo que a gente enxerga na paisagem, aquilo que forma o relevo, outro fenômeno que forma o relevo, são os agentes externos, ou os agentes exógenos. Beleza? A gente costuma falar que aqueles agentes que destroem o relevo. Então a gente conversou sobre os agentes internos e a gente viu que são aqueles agentes que constroem o relevo. Agora a gente vai conversar sobre aqueles agentes que destroem. E aí, nessa imagem animada na tela de vocês, o que vocês conseguem perceber? Chuva, sol, beleza? Temperatura, umidade. Então são esses elementos de fora da superfície. Ó, imagina a superfície, a gente conversou dos fenômenos internos da superfície. Corrente de convecção que agride o magma e constrói o relevo. Agora a gente vai ver a forma do relevo. Por que ela tem essa forma? Pelos agentes de fora, os agentes exógenos. Tudo bem? E aí, já adiantando, quais são os fenômenos principais aí? É a temperatura, o sol, ou a diferença de temperatura, pode ser, o vento e a chuva, a água. Beleza? Já adiantando aí, só adiantando que nós vamos problematizar daqui para frente. Beleza? Então, agentes externos. A gente divide em dois, os agentes externos. O primeiro, nós chamamos de intemperismo. Intemperismo, eu quero que você grave o seguinte. Falou intemperismo, é a ação do tempo. Intemperismo, ação do tempo. Beleza? Ou seja, acúmulo de tempo, e aqui é o tempo o quê? Geológico. Então nós estamos falando de milhões e milhões de anos. Intemperismo, milhões e milhões de anos. Ação do tempo. E aí nós temos alguns tipos de intemperismo. O primeiro que eu pontuei aqui, ó, é o intemperismo físico, levando em consideração a temperatura, principalmente a oscilação de temperatura. Oscilação de temperatura é o que nós chamamos de termoclastia, variação de temperatura ou amplitude térmica. Tudo bem? Onde que nós teremos um grande intemperismo físico? Em regiões secas, áridas. Tudo bem? Trazendo para o nosso país, o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro. Por que essas regiões? Então vamos lá. Diferença de temperatura. Então, temperatura muito alta ou temperatura muito baixa. Ou não necessariamente alta e baixa. Por exemplo, o Nordeste do Brasil é quente o ano todo. Só que à noite a temperatura cai. Só que de dia fica muito alta. É esse argumento aqui do intemperismo físico, levando em consideração a termoclastia. Por quê? Porque muito seco, você não tem umidade para reter o calor da superfície da Terra. A gente vai ver isso em clima. Só que regiões secas, você tem uma grande amplitude térmica. Então, por isso que o relevo ele é transformado através disso, né, pela termoclastia. Então, a diferença de temperatura, olha aí, ó. Então, eu até coloquei aí. Diferença de temperatura pode provocar, aqui no caso, gelo, né? No caso aqui é neve, né? Não tem nada a ver aí com o nosso argumento, mas só para você ter no imaginário. Diferença de temperatura, no caso aqui chuva, aí ó, aqui ó, já também é uma região seca. Mas deixa eu voltar aqui ó, para a gente conversar sobre a termoclastia. Por exemplo, você na sua casa à noite, você está dormindo. Principalmente no nosso inverno aqui, região centro-sul do país. Principalmente no inverno, você está dormindo. Às vezes você escuta um estalo. Ou da geladeira, ou da máquina de lavar, ou do guarda-roupa. E quem você acha que está fazendo aquele estalo? Né? Você fica com medo. Nossa, por que está estalando? Do nada começou a estalar por causa disso daqui, ó. Termoclastia. Você fica morrendo de medo. Você acha que é o bicho ruim, o sete pele, mas não é. É a termoclastia. Por quê? De dia, está calor. Aí o que acontece com as moléculas da geladeira? Ou com as moléculas do guarda-roupa? Ela dilata. À noite está frio. O que vai acontecer com as moléculas? Contrai. Então, esse exercício de variação térmica, de dilatação, contração, vai provocar o quê? Crack. Vai provocar fraturas. No caso, aqui, pensando em relevo, as rochas. Tudo bem?
Então, você já sabe que não é nada sobrenatural que provoca os estalos no guarda-roupa, aquele móvel da sala, né, geralmente. Tem isso. Tudo bem, gente? E aí, né, só uma imagem aí, só para vocês entenderem, né? Vai contraindo, dilatando, contraindo, vai provocando esses estalos. Só que a gente está falando de milhões e milhões de anos. E aqui, ó, o intemperismo físico pelo vento, o vento vai gerar, né, uma força aí que vai modelar. Aqui está do material de vocês isso daqui, beleza? Então vai modelando o relevo aí, né, em relação ao intemperismo físico através do vento. Outro intemperismo químico, mecânico. Intemperismo mecânico, físico-mecânico, a gente conhece também como erosão, que a gente vai falar mais para frente, pela água marinha, ou seja, pela água do mar, chamado também de abrasão. Então a água batendo no relevo, vai provocar um intemperismo mecânico, ou erosão de abrasão, né, pelas águas marítimas. Tudo bem? Você pode encontrar dessas duas formas. Erosão a gente não falou ainda. Nós estamos ainda no intemperismo físico. Agora vamos lá. Intemperismo químico. O intemperismo químico é pela ação da água. Ou seja, as reações das moléculas de H2O com as moléculas de rochas. E aí a reação dessas moléculas vai fazendo com que você tenha a destruição das rochas. Geralmente aonde? Onde tem água. Onde tem água, regiões chuvosas. Ou, no caso do Brasil, com chuvas regulares. Maior parte do território brasileiro. Maior parte do território brasileiro tem chuvas regulares. E aí, gente, o intemperismo químico é o principal agente transformador do relevo e que provoca as cavernas. A água em geral. A gente não falou de erosão, mas eu já quero adiantar aqui para vocês que o intemperismo químico ajuda a formar as cavernas. Então vamos lá. A formação de cavernas está associada ao intemperismo químico e ao processo erosivo da infiltração, podemos dizer assim, né, da água no subsolo. É isso que ele está querendo dizer. Só que qual é o material rochoso para se formar uma caverna? Tem que ser calcário, tem que ser uma rocha sedimentar. Lembra das aulas anteriores? A rocha sedimentar ela é porosa, então a água consegue infiltrar nela. Essa água infiltrando nela vai provocando a transformação do relevo e formando as cavernas. Tudo bem? As rochas mais comuns são as calcárias, rochas sedimentares, basicamente formado por carbonato de cálcio. Lembra o sorrisal, esse carbonato de cálcio. Por quê? O sorrisal você põe na água e ele desmancha. Aqui, a mesma coisa. A água vai infiltrando, ele vai desmanchando o relevo no subsolo, né, provocando as cavernas. Coloquei uma imagenzinha aí. Aí o relevo kárstico, rocha calcária, olha aqui, ó, formam as estalactites, beleza? Estalactites e as estalagmitites, de baixo para cima. Tudo bem? Formam essas rochas. O que acontece aqui, gente? Vamos lá. Começa a infiltrar a água, só que essa água vem com os sedimentos. Aí esses sedimentos vão baixando, formando. E essa água vai pingando, só que essa água tem o quê? Sedimento. Aí vai subindo, formando estalagmitite e estalactite. Tudo bem? Esse é a caverna, tá? Caverna. E o outro intemperismo é o intemperismo biológico. A ação do tempo transformando o relevo pelos seres vivos. E, principalmente, quem? Raízes. As raízes quebrando as rochas. Como está na imagem. Eu peguei no material de vocês isso daqui, tá, gente? Peguei do material de vocês. Tudo bem? Com certeza você já andou numa calçada em que a árvore quebrou a calçada. É o mesmo raciocínio, né? A raiz vegetal quebrando, no caso aqui, a rocha, provocando aí transformação exógena. Tudo bem? Leandro, você colocou animais aqui. Como assim os animais também provocam? Os animais. Roedores, pensando nos roedores. E também os excrementos dos animais. Por quê? O animal, ele gera excreção. A excreção vai provocar o quê? Uma ação química. As moléculas da excreção dos animais vai reagir com a rocha. Então entra também como um intemperismo biológico. Tudo bem? E aí sim, agora a gente entra no mais famoso, né, dos agentes
externos, que é a erosão. Intemperismo, gente, eu falei para vocês, vamos lá, lembrando. Intemperismo é a ação do tempo. Erosão, eu quero que você grave isso daqui, ó. Transporte. Falou em erosão, eu quero que você grave uma palavra na cabeça. Erosão se associa com transporte. Então vamos entender o raciocínio aqui, ó. O que acontece? Desgaste gerando sedimentos. Transporte, ou seja, erosão. Depois vai ocorrer o quê? Deposição, no caso de sedimentos, gerando a sedimentação. Então, repetindo aí, ó, erosão, eu quero que você guarde uma palavra, transporte. Erosão é o processo de transportar sedimentos para outro local. É isso. Ah, simples, simples. Erosão é isso. Gera um desgaste pelo intemperismo, gerando o quê? Fragmentação do relevo, fragmentação da rocha. Essa fragmentação ela é transportada pelo processo erosivo, né? Uma coisa está ligada à outra, e ela é depositada em outro local. Tudo bem, gente? Agora vamos entender aqui ó, os inúmeros exemplos de erosão. Erosão fluvial, ou seja, erosão pelas águas dos rios. Aí aqui tem duas imagens. Uma é o vale, um vale, formando um V aqui, ó, tá vendo? Formando um V, um vale. Vamos imaginar, ó, milhões e milhões de anos atrás. O professor Márcio não era nem nascido ainda. O que acontece? Esse rio estava passando numa região plana. Só que esse rio ele foi rasgando e que formou ali o parque ecológico. Tudo bem? Esse é o raciocínio aí de processo erosivo fluvial. E também nós temos um processo erosivo fluvial que formam os cânions. Cânion é muito comum em regiões montanhosas. E relembrando, o Brasil não tem montanha. Regiões montanhosas são regiões, geralmente, de encontro de placas tectônicas. Então aqui ó, é o cânion, né, dos Estados Unidos, provavelmente, essa imagem. Não vou lembrar onde eu peguei. Só que aí você tem aqui ó, né, a formação do relevo aqui, tudo isso daqui ó, é montanha, regiões montanhosas e o rio passando, rasgando esse relevo. É um cânion. É um vale, só que ocorre, um vale entre aspas, logicamente, certo? Só para eu estou falando isso para vocês gravarem. É um vale, entre aspas, que acontece em regiões de dobramentos modernos, em cadeias montanhosas. Tudo bem? Olha aí, ó. Olha o rio. Provavelmente esse rio aqui é o Amazonas. Olha aí. A água do rio, visto aí pelo satélite. A aula aí de cartografia, sensoramento remoto. Tudo bem? Então essa imagem aí sobre erosão fluvial. Agora, erosão pluvial. Pluvial, chuva. Erosão pela chuva. Provoca o quê? Os deslizamentos. Olha aí, ó, a imagem na tela de vocês. Você tem chuva, acumulando água. Essa água vai correr, devido à força da gravidade, para um lugar mais baixo e vai carregando com ela sedimentos. É o que provocou aí esse deslizamento que está na imagem. Tudo bem, gente? Acho que de boa, né? Aqui, ó, dá para bem sugestivo aí para nós essa imagem. Beleza? A erosão pluvial pode provocar o que a gente conhece como ravinas e vossorocas. Dá uma olhada na imagem aí, vê se você consegue encontrar a diferença. Vamos entender aqui, gente. Ravina, entende ravina como um buraco. Então a água da chuva provoca o quê? Buraco no solo, buraco na superfície. Principalmente quando você tem uma região que tem ausência de formação vegetal. O solo fica exposto à pluviosidade. Ou seja, o solo bate diretamente no solo, provocando o quê? Buraco. Ravina. A palavra correta é ravina. Tudo bem? Essa ravina, quando ela vai aumentando, chega a um determinado momento, dependendo, se ela não for revertida, por exemplo, se você não tiver uma transformação, um trabalho feito aqui para reverter esse buraco, e que tipo de trabalho? Jogar formação vegetal. Você reverter essa situação através de formação vegetal, trabalhar no solo. Aqui é um solo, está visível. Quando você tem uma ravina que atinge o lençol freático, ou seja, atinge um curso hídrico que estava no subsolo, a gente chama de vossoroca. Vossoroca é quando você tem uma ravina que chega a um estágio que atinge o lençol freático. Quando você tem um buraco
entre aspas, que atinge o lençol freático, aí se transforma irreversível. Vossorocamento é irreversível, aí você não consegue mais reverter. Atingir o lençol freático, não tem como, fica irreversível. Isso daqui é muito comum em regiões periféricas urbanas, em que você não tem um planejamento urbano, as pessoas retiram a cobertura vegetal para plantar ou para jogar lixão, enfim, para utilizar aquilo lá de alguma forma, em regiões sem um planejamento urbano, que vai provocando buraco, buraco, buraco e atinge o lençol freático. Vossoroca. Tudo bem? Erosão eólica, ou seja, erosão pelo vento. A gente vai conversar especificamente o que é o vento. O vento é o ar em movimento. A gente vai entender o vento quando for falar de clima, que é creio que seja o nosso próximo bloco de assunto aí depois de relevo. Tudo bem? E o que o relevo, o que os ventos, né, transformam o relevo? No caso aqui, as dunas. Olha as dunas. Ela vai movimentando. Por exemplo, aqui no Brasil, os lençóis maranhenses são relevos transformados aí pela ação eólica, pelos ventos. Tudo bem? Aí, ó, erosão marinha, chamado de abrasão ou chamado de intemperismo físico. Isso daqui, ó, pode ser chamado de intemperismo físico, que a gente viu no tópico de intemperismo. As ondas do mar agredindo o relevo e gerando transporte de sedimento. Tudo bem? Quando você tem aí um abrasão, formas as falésias. O que são falésias? Essa forma de relevo aqui, ó. É um paredão abrupto, tudo bem? Um paredão abrupto que recaiu ao solo. E por que se formou? Aqui, ó, você tem dois tipos de falésia. Eu já vou explicar. É um paredão. Você tem uma forma abrupta. Você tem as falésias vivas, em que o processo de desgaste ainda se faz presente. No caso aqui, ó, falésia viva, isso aqui, ó. A água está batendo e está formando esse paredão. E a falésia morta, falésia morta é quando já parou esse desgaste. Por exemplo, no litoral do Nordeste, você vai ter falésia bem para dentro do interior do território. Tudo bem? E para encerrarmos aqui, ó, erosão glacial ou erosão nival pela neve. Pela neve aí, ó. Ou degelo. Enfim, provocando as avalanches. Consegue perceber aí, ó, os transportes? Aí provoca, né, uma transformação no relevo pela erosão nival. A erosão nival pode dar para a gente os fiordes. O que são os fiordes? É uma forma de relevo muito comum em regiões montanhosas, em que o oceano, as águas marítimas, ou o oceano ou águas marinhas, entram para dentro do território quando você tem esse esculpimento aí pelo degelo. Tudo bem? Então o que aconteceu aqui? Ó? Vamos pensar, provavelmente isso aqui é na Noruega. A Noruega é muito comum, fiordes na Noruega. O que aconteceu aqui? Ó? Avalanche foi esculpindo esse relevo. Esculpindo, e caiu aqui, ó, numa entrança marítima. O mar consegue entrar nessa região. Tudo bem? Não é o rio, é o mar, fiord. Muito comum na Noruega, você tem no Chile, Argentina também. Regiões que vão apresentar altitudes elevadas.